Começo de ano, época de recesso, férias, momento de ficar mais tranquilo, mas também é o momento que coisas tensas podem acontecer. E hoje eu vou contar para vocês algumas histórias sombrias que aconteceram nas férias. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor, no primeiro vídeo do ano. Oi, gente. Pois é, gente. Primeiro vídeo do ano aqui na Terra do Medo. Feliz ano novo pra vocês. Que esse ano tenha bastante vídeo aqui no canal. Bastante vídeo, bastante gente chegando, consumindo, gostando do conteúdo. E já tinha gente quase queimando pneu aqui na porta, gente. Esperando 72 horas pra gente lançar vídeo. Mas a gente precisou dessa folguinha, desse pequeno recesso pra gente se recuperar. Mas estamos de volta, tá bom? E estamos de volta em grande estilo. Eu adoro que sempre no começo do ano a gente faz ali alguns Reddits, a gente conta algumas histórias de férias pra vocês e não é diferente. Separei algumas aqui pra gente comentar. Todas as histórias que eu vou contar pra vocês hoje são do subreddit Let's Not Meet. Eu trabalho num hotel independente há pouco mais de 4 anos. Nós somos o hotel mais bem avaliado de toda a cidade e não vou negar pra vocês, isso é motivo de orgulho. Eu trabalho principalmente como governanta, mas eu já trabalhei também um tempo na recepção e eu sempre gostei de trabalhar aqui, é sempre muito agradável. Os chefes são sempre muito cordiais. Agora, trabalhando como camareira, né, eu já vi muita coisa bizarra. Por exemplo, teve uma vez que eu fui limpar um quarto e dentro tinha um cachorro, um gato e uma galinha, sendo que a gente não permite a entrada de animais. Teve uma outra vez que eu fui limpar um quarto que tinham alugado em estadia contínua, eles iam ficar bastante tempo. E aí quando eu fui limpar, tinham câmeras, vários tipos de câmeras, tripés, todos voltados para a cama. Tinha uma chupeta em cima da cama de tamanho adulto e também fraldas tamanho XL. Só tinham 2 pessoas naquele quarto e elas tinham um pouco mais de 20 anos. E já teve, claro, caso de a gente ter que chamar a polícia, porque uma vez eu fui limpar um quarto e tava cheio de drogas, muitas drogas. E quando a polícia chegou, eles encontraram várias drogas escondidas por todo o quarto. Mas hoje foi realmente a primeira vez que eu senti medo dentro do quarto de um hóspede. Eu tava terminando de limpar um quarto que a pessoa tinha feito check-out, então eu ia limpar o quarto já pra entregar pro próximo hóspede. Quando o hóspede do quarto vizinho me parou, eu tava com um carrinho de limpeza, e ele disse: "Você já pode limpar o meu quarto, tá? Eu vou descer agora pra tomar café da manhã e meu quarto vai estar vazio." E esse hóspede estaria hospedado ali durante alguns dias. Olha, pra mim foi ótimo, porque quanto mais cedo eu limpo o quarto dos hóspedes contínuos, facilita para o pessoal da lavanderia, as roupas sujas chegam mais rápido, então fica melhor para todo mundo. Então eu fui até o quarto dele, deixei a porta aberta, botei um negocinho para segurar assim a porta aberta, como a gente sempre faz. A primeira coisa que eu notei foi que ele tinha tipo uns 20 frascos de remédio diferentes com receitas e eles estavam alinhados em cima da cama. E do lado tinha algumas seringas e agulhas. Eu não vou mentir pra vocês que eu sou uma pessoa curiosa e eu fiquei ali curiosa pra saber o que ele tomava. Estranhamente, eram só 2 tipos diferentes de medicação em todos aqueles vários frascos. Cerca de 2/3 eram remédios para diabetes e o resto era remédio para colesterol. É um pouco estranho ter tantos frascos diferentes para o mesmo remédio, para o mesmo fim, mas enfim. Eu fui arrumar a cama e logo notei que ela estava manchada. Aí eu já soltei aquele porque não seria só eu arrumar o lençol. Na verdade, eu teria que tirar tudo, mandar para a lavanderia e botar novos lençóis ali. Então eu fechei a porta atrás de mim e fui buscar novos lençóis, fronhas e cobertores. E depois eu voltei direto. Eu voltei pro quarto, escorei a porta, como eu costumava fazer de novo, e fui botar aquela roupa de cama limpa em cima da cadeira da escrivaninha. E quando eu tava colocando a roupa de cama ali, eu olhei pro lado e vi que tinha 2 bilhetes bem em cima do móvel da TV. O que pra mim não significaria nada se eu não tivesse visto a palavra matar rabiscada no bilhete. Eu larguei os lençóis e me aproximei. O que eu li no bilhete fez meu sangue gelar. Tava escrito: "Você não precisa perdoá-la, só não pode matá-la. Você só tá aqui pra tirar dinheiro e álcool de você. Tira da sua cabeça que você tem que matar ela
e aí você vai sair em segurança. Meu coração disparou nessa hora e os meus olhos foram pro outro bilhete. Num primeiro momento, esse outro bilhete parecia mais assim uma lista de tarefas, mas quando eu terminei de ler, o meu estômago revirou. Spray de limpeza, aplicar o Medicare, insubordinação, a alma é curada ao estar com as crianças, acompanhar cartão do banco, herança, poupança, Kawaii Pop 10.500, mapa Montana, haverá um dia de acerto de contas, você contou pra mamãe o que eu disse? Como o Bev conseguiu o meu endereço? Foi demais pra mim. Eu tirei foto daqueles bilhetes pra eu explicar com imagens pra minha chefe porque eu não limparia mais aquele quarto. Eu saí do quarto depressa, deixando tudo pra trás de mim. Assim que eu fechei a porta, eu me virei e eu vi o homem, o hóspede daquele quarto, a 3 metros de distância de mim. Ele estava voltando pro quarto. O meu coração naquele momento quase saiu pela boca, mas eu consegui ter autocontrole pra sorrir e dizer: eu preciso de mais alguns materiais, tá? Pode ficar tranquilo que eu já volto pra arrumar o seu quarto. Eu fui direto pro elevador, percebendo que o rapaz da manutenção tava lá esperando já o elevador. E bem ali baixinho, eu sussurrei pra ele, fui contando o que eu tinha acabado de encontrar. E ele percebeu que eu tava completamente abalada, coisa que não é comum pra mim. Eu peguei o elevador e eu fui direto pra sala da minha chefe e eu expliquei pra ela que pela primeira vez eu me senti completamente desconfortável dentro do quarto de um hóspede. Eu mostrei as fotos pra minha chefe e ela foi até a recepção, pediu pra gerente geral acompanhar ela até a sala dela e mostrou tudo pra gerente geral. A gerente concordou. Não era uma situação segura. Ela chamou o funcionário da manutenção para ir com ela até o quarto desse homem, para falar com ele que ele tinha 1 hora para pegar todos os pertences e ir embora do hotel, porque ele não era mais bem-vindo lá. Eu passei um tempo na lavanderia tentando me recompor, porque eu ainda estava muito assustada. E depois a minha chefe subiu comigo até o andar, depois que o homem já tinha oficialmente ido embora. Eu não sei quem é Bev. Eu não sei quem é a mulher que ele achou que não precisava perdoar. Mas homem do quarto 422, que a gente nunca mais se encontre. Fim da primeira história. Ou eu perdi alguma coisa ou eu achei exagerado expulsar ele do hotel. Ele não cometeu algum crime lá não, né? Porque assim, tava manchado o lençol. Ela não falou do que tava manchado o lençol. Ela não explicou. Será que era sangue? Eu acho que seria uma coisa importante pra ela colocar, se fosse de sangue. Aí, ele tava escrevendo assim, você não precisa matá-la, não sei o quê. Por quê, gente? Pode ser um crime, uma violência? Pode ser. Mas poderia ser, sei lá, ele é um autor e tá escrevendo um livro. Pensou, é isso? Nossa, seria engraçado. Seria engraçado se ele só tivesse, tipo assim, falando sobre os personagens dele, sabe? Mas eu acho muito mais difícil ser isso. Eu também. Mas eu achei de mau tom até o expulsar logo de cara, porque não tinha nenhuma prova cabal de que ele cometeu um crime. Mas eles preferiram prevenir do que remediar. É verdade. Ele, no caso, estava remediando. Isso que eu não entendi também. Ele tinha um monte de frasco de remédio, tipo, mais de 20, do mesmo remédio, e era tipo remédio de diabetes e colesterol. Às vezes precisava, gente. A pessoa é precavida. Às vezes ele tava viajando durante muito tempo, né? Não sei, gente. Ou encontrou uma promoção, quis comprar tudo de uma vez. Eu já passei por isso. Com remédio cólica. Já teve promoção. Moço, compra aí por uns 3, 4 meses. Mas eu não sei, eu ficaria com medo também no lugar da camareira, não vou negar. Ainda mais hotel que, tipo assim, você tranca o quarto ali e acabou. A camareira iam demorar pra dar falta dela também de qualquer forma, porque ela estaria limpando os quartos pelo horário da manhã. Eu ficaria com medo, mas se eu fosse gerente geral, acho que eu não expulsaria. Acho que, tipo assim, é o caso de botar em observação, sabe? Vamos observar esse homem, ver como ele vai agir. Eu também ficaria mais atento, assim, né? Trocaria, só tinha ela de camareira. Pelo jeito, não. Outra pessoa pra lá, se ela não quisesse, né? Porque você pensa, é o hotel mais bem avaliado da cidade. Então, eu botaria outro funcionário pra cuidar do quarto dele, já que essa camareira ficou com medo. Não tem uma camareira homem? Como que é camareiro Uma homem? camareira homem. Eu só lembrei do sujou, a Joaninha é homem. Não tem um camareiro? Camareiro. É camareiro, não? Camareiro. Não tem um camareiro? Eu acho pra ir que lá? tem também.
Não, no hotel que eu digo, sabe? Eu acho Será que que não tem. existe um camareiro no hotel pra ir lá? Nisso eu não sei, mas eu acho que em hotel, em geral, acho que tem também, né? Pois é, então poderia mandar um homem ou... Sei lá, gente. Acho que eu não expulsaria. Eu acho que eu ficaria de olho. Vamos então para a segunda história? Vamos. Mas antes... Blitz! O Vitor sempre fala, parece que ele tá tendo um soluço. Blitz! É hora da Blitz, gente. Quem não comentou até agora, vai ter que comentar agora, senão nem adianta passar. Você vai tentar dar play e não vai funcionar. Não vai. Você foi parado na Blitz dos comentários. Então, deixa aqui embaixo o que você achou da primeira história. Se você já teve alguma situação bizarra, comente alguma coisa. Comente um feliz 2026, Sibeli e Vitor. Qualquer coisa. Conte como foi o seu ano novo. Foi bacana? Foi divertido? Foi caos? Deixa aqui embaixo, você pode comentar qualquer coisa. Vamos então para a nossa segunda história. Eu vou transferir tudo pro feminino, mas o AP é homem. A Joaninha é homem, nesse caso. Para essa história, eu acho importante vocês saberem que a pessoa que escreveu, que tá contando, é um homem. Há cerca de uns 5 anos atrás, eu tinha 26 anos e eu decidi viajar pelo mundo. Sair da faculdade me deixou bastante endividada. Também fiquei bastante desesperada para encontrar qualquer trabalho, mesmo que eu fosse muito qualificada, e me deixou bastante deprimida. Eu tava me sentindo completamente isolada e deprimida na minha cidade, então eu decidi que eu iria arrumar um jeito de viajar. Um amigo meu do ensino médio sugeriu que eu procurasse sobre o woofing e pesquisasse sobre o voluntariado, que aí seria uma possibilidade de eu viajar. E foi o que eu fiz. Eu dei uma pesquisada, porque eu não tava afim de gastar muito dinheiro, e funciona mais ou menos dessa maneira. Você vai para uma fazenda em outro país e aí lá você trabalha 25 horas por semana em troca de moradia e alimentação. Se a câmera mexeu, foi a Mirabel com o bundão dela. O bom é que a comunidade de viajantes duro de grana é muito ampla, é muito grande, então é bom pra gente fazer novas amizades, sair da zona de conforto, ter uma nova realidade, sabe? Espairecer, é bom pra isso tudo. Passado 8 meses, eu já era especialista em jogar merda de vaca fora. Eu comecei em Washington, fui até o Oregon e depois até a Califórnia. E passando por esses lugares, eu consegui fazer um servicinho fora, porque o trabalho na fazenda era só 25 horas por semana, então eu tinha um tempo livre. Eu consegui fazer uns trabalhos por fora, juntei uma graninha e eu me vi diante de uma nova decisão a ser tomada. Para onde eu ia no mundo? A empolgação de poder comprar uma passagem para basicamente qualquer lugar do mundo me tomou por inteira. E seguindo o conselho do meu amigo hippie, que também estava no voluntariado comigo, eu decidi escolher no aleatório. Eu entrei no site de sorteios, botei ali o nome de alguns países e cliquei para sortear. Caiu Geórgia, o país Geórgia. É até eufemismo eu falar que eu não conhecia quase nada do país. Eu não conhecia nada, mas esse medo do desconhecido criava uma excitação, sabe? Que me tomou por inteira. Eu comprei a passagem e comecei a procurar uma fazenda que pudesse me receber. Tinham poucas opções, assim, a maioria era bem remota, bem distante e sequer tinha acesso à internet. Eu mandei mensagem para todas disponíveis porque eu sabia que quase nenhuma ia me responder, e eu recebi a resposta de uma fazenda no topo de uma montanha. As fotos mostravam uma casa tradicional georgiana, com uma família cheia de crianças, sorridente, comendo, junto com seus vários avós ali, uma fazenda cheia de animais, um cenário assim feliz. Parecia um cenário muito acolhedor e convidativo mesmo. A descrição estava escrita num inglês muito bom e as condições do trabalho eram bem razoáveis. Então eu fiquei super animada. Depois de voar até a capital, eu segui as instruções para encontrar a fazenda e olha, não foi nada fácil. Pouquíssimas pessoas falam a minha língua na Geórgia, as estradas são uma merda. Eu levei coisa de 20 horas entre ônibus, táxis, estradas sinuosas para chegar naquele pontinho azul do mapa que era o meu destino. Era um caminho de terra subindo uma ladeira íngreme, entrando num parque nacional ao norte do país. Não tinha nada em quilômetros a não ser árvores
e silêncio. Quando eu subi a ladeira, eu finalmente vi a casa, a uns 800 metros de distância, em cima de um morro ainda mais íngreme do que aquele. De onde eu tava vendo, parecia uma casa abandonada, assim, em tons de marrom, um negócio completamente deprimente. Assim que eu passei pelo portão, Giri, que era aparentemente o dono dali, se aproximou de mim. Ele era um cara baixo, pesado, de meia idade e tinha um enorme sorriso no rosto. Ele apertou a minha mão e me cumprimentou com inglês muito ruim e foi me apresentar ao lugar. Ah, e ele também cheirava a bebida. Ele tinha um cheiro muito forte de álcool. Enquanto ele me mostrava todos os lugares ali daquela propriedade, eu percebi que não tinha ninguém ali além de eu e ele. Eu perguntei pra ele sobre esposa, filhos, e ele deu uma desconversada, sabe? Falando alguma coisa do tipo, eles estão fora por enquanto. A essa altura eu já estava assustada. Eu olhei em volta e eu só conseguia reparar o estado deprimente daquela propriedade. As plantações estavam morrendo, o telhado do casebre tinha desabado, tinha um cheiro muito forte de mofo, a casa estava cheia de lixo. Era mais que óbvio que o Giri estava passando por um momento difícil. Mas é claro que eu não ia simplesmente dar meia volta e ir embora sem nenhum plano, depois de eu não ter dormido por 36 horas. Já de noite, depois de ter me alimentado muito bem e tentado manter uma conversa em inglês, o Giri subiu as escadas e me mostrou o quarto que eu ia dormir. E foi isso que eu fiz. Eu dormi. Olha, eu apaguei total e dormiria ali umas 12 horas seguidas, eu tenho certeza, se eu não tivesse sido acordada por um barulho estranho no meio da noite. Parecia alguma coisa metálica e muito pesada sendo arrastada pelo chão de madeira. Eu tava num estado meio dormindo, meio acordada, eu tava cansada pra caramba ainda, então eu fiquei ouvindo esse barulho por um tempo e quando parou, eu simplesmente voltei a dormir. De manhã, o Giri, que agora estava sóbrio e muito mal-humorado, ele me pediu para consertar umas portas e janelas enquanto ele ia buscar alguns materiais na vila mais próxima. De novo, aquela sensação esquisita, sabe, estranha, desceu pela minha espinha. Alguma coisa ali não estava certo. O Giri, ele evitava contato visual comigo e era sempre muito evasivo. Ali não tinha nem internet, nem sinal de celular. No momento em que o Giri saiu da casa, eu comecei a vasculhar a casa mesmo. E ficou claro pra mim que ninguém morava ali. Não tinha como morar nessa casa. Era uma casa abandonada. Móveis quebrados, jornais, fotos antigas espalhadas pelo chão. Um dos espelhos estava estilhaçado. Eu peguei o meu celular e eu fui olhar as fotos do anúncio, de novo, né? Do anúncio da casa. E as fotos não combinavam nem com o quintal, nem com o jardim, nem com as paredes. O Giri não aparecia em nenhuma das fotos. Era uma casa completamente diferente. Nesse ponto eu já estava em pânico total e eu só arrumei minhas coisas para sair dali o mais rápido possível. E quando eu estava ali na porta, eu olhei e vi um grupo de 3 homens subindo aquela primeira ladeira. Não tinha outro caminho que eu pudesse seguir. Então eu só fui correndo para trás da casa, próxima à encosta da floresta. Depois de algum tempo eu parei e escutei. Eu podia ouvir os homens dentro da casa, claramente me procurando em todos os cantos. Eu tava com medo de fazer qualquer barulho e ser encontrada ali. Então eu fiquei enfiada dentro de um arbusto. Até sei lá que horas, eu fiquei muito tempo ali, porque eles foram muito persistentes. Em algum momento eles desistiram e eu ouvi eles indo embora. Só que eu ainda fiquei um tempo no arbusto. Eu contei até um número alto demais, que eu nem consigo me lembrar. E depois eu voltei para casa. Quando eu vi que estava tudo limpo mesmo ao redor, eu saí correndo dali. Eu nunca corri tão rápido em toda a minha vida, mas eu ainda estava no meio do absoluto nada. Sem sinal de celular, sem internet, sem trânsito, sem pessoas andando. Eu fui até uma estrada e comecei a andar na direção que eu achava que eu tinha vindo. Eu fiquei andando lá bastante tempo até que finalmente um carro passou e parou do meu lado. Se isso aqui fosse um filme de terror, dentro desse carro estariam quem? Giri e os seus 2 amigos. Só que não era. Era uma família lá, local, muito simpáticos, muito bacanas,
que me deram uma carona até a cidade. O anúncio da fazenda desapareceu alguns dias depois de eu ter ido embora, e eu nunca mais vi o guia em toda a minha vida. Até hoje eu não consigo entender essa experiência que eu tive, e toda vez que eu conto essa história pra alguém, seja alguém num voluntariado ou pessoas que eu conheço, algumas pessoas falam que provavelmente esses 3 homens só estavam indo lá pra tomar uma cerveja comigo e conversar, trocar experiências. Outras pessoas já afirmam com toda certeza que eles iriam me sequestrar e me matar, mas eu confio no meu instinto. Tinha alguma coisa de muito errado ali. Fim da segunda história. Top situações em que eu não estaria. Eu também não me colocaria nisso não, gente. Porque assim, quando eu descobri o au pair, eu já era velha demais pro au pair. Eu acho que Tem idade? Tem, menina, 20 e poucos anos, tá? Au pair é o quê? Que a pessoa vai pra outro país pra trabalhar também? Tem pra vários países. É mais popular, eu acho, que nos Estados Unidos, mas tem outros países também, tem até na Europa, que você vai pra ser babá. Basicamente isso. Você vai, por exemplo, uma família tem 2 filhos, você vai cuidar daqueles 2 filhos, da família, e vai receber um salário. Você não recebe só moradia e comida, não. Você recebe um pequeno salário. E aí é vantagem pra família, porque tá pagando mais barato por uma babá, uma pessoa que vai cuidar das coisinhas todas das crianças, e a pessoa ganha um dinheirinho pra estar nos Estados Unidos. É um tipo de intercâmbio mais barato que você faz. Nesse caso aqui, eu nunca tinha ouvido falar dessa maneira aqui, dessa história, não. Que a pessoa vai mais pra trabalhar, né? E ganha moradia e comida e você fica ali na fazenda. Não vi muita vantagem, mas o AP, ele falou que ele conseguiu até fazer uns trabalhos extras, né? Assim, gente, é porque eu sou o tipo de pessoa que quando eu viajo eu quero relaxar. Eu acho que não daria certo pra mim, não. É aquela coisa, você vai tentar aproveitar, mas não vai conseguir, porque você vai ter o seu horário a cumprir, aí você acaba de trabalhar, você vai estar cansado. Vai ser igual você se mudar pra outro país, aí vai ter a rotina de trabalho e tudo, e você não vai acabar aproveitando, não vai ser igual sair de férias. Não é igual sair de férias, é bom assim. Quer conhecer pessoas novas, coisa e tal, enfim. Deve ter gente que gosta, gente. Tem doido pra tudo, às vezes tem inscrito nosso que gosta e eu tô aqui falando. Que nem eu falei, quando a gente falou de hostel, que a gente falou que a gente não ficaria em hostel dividindo com um monte de gente. Nossa, apareceu todo tipo de comentário. Teve gente comentando que nunca ficaria em hostel, que prefere perder um mindinho do que ficar num hostel. Teve gente falando que só viaja ficando em hostel, que adora hostel, que não sei o que é mais barato, que fica com um monte de gente e se acostuma. E tem gente, sabe? Então assim, tem doido pra tudo nessa vida. A questão pra mim pega mais nessa toda isolada. E eu separei essa história porque eu achei muito parecido com aquele filme A Visita, do Shyamalan. Não vou falar mais pra não dar spoiler, vão assistir A Visita, que é muito bom. Mas me veio uma vibe de A Visita. Principalmente nesse final em que ele compara as coisas e peraí. Uma coisa não tá nada a ver com a outra, o que tá acontecendo. Eu achei que foi esperto de sair logo da casa, porque realmente eu acho que iam fazer alguma coisa com ele ali, gente. Ninguém ia lá pra beber, não. Não, ninguém ia fazer amizade, não. O cara tava mal-humorado de manhã, tava mal-humorado, estúpido. Então, assim, por que eu falei no começo? Gente, a Joaninha é homem. Eu preciso que vocês saibam que o AP é homem. Porque uma mulher nessa situação estaria com medo, claro, que é de ser isso aí mesmo que vocês pensaram que eu não vou falar. Mas no caso de ser homem, eu já penso eu acho que era tipo um golpe financeiro mesmo. Eu acho que iam pelar esse homem, tirar todo o dinheiro dele. Mas o que ele tinha? Um sonho. Eu acho que não, eu acho que isso não. O que ele tinha, gente? Ele tava trabalhando pra poder viajar. Mas exatamente. E eu achei um golpe ruim. Se foi um golpe porque ele tá atrás. Golpe, não. O que você acha que é? Porque eu realmente não consegui. A única coisa que eu consigo imaginar. Não, eu acho que eles iam fazer alguma coisa com ele lá. Tipo, também matar ele? Sei lá, vai que é pra pegar os órgãos dele e vender. Pode ser. Pode ser também, gente. Sequestrar, fazer qualquer coisa com as pessoas. Pode ser uma vibe do Albergue também. Vocês já assistiram o Albergue? Tem gente que comete crime por cometer. Às vezes Nossa, é verdade. Enfim, gente, eu acho que ele fez certíssimo de se esconder. Mas eles queriam bater um papo e tomar uma cerveja. Meu amor,
Você vai botar sua mãozinha no fogo? Não vai. Não, chamaram o menino pra casa abandonada. Não, gente. Tudo quebrado, gente. E fotos claramente falsas, né? Porque tinha toda uma família. Eu já imagino aquelas fotos de banco de imagem. Até com a marca d'água. Colocando assim. Não, gente. Eu sei que hoje em dia a gente vive muito diferente de antigamente. Antigamente você saía, não tinha sinal de celular, não tinha, nem tinha sinal de celular, não tinha celular, você não se comunicava toda hora com as pessoas. Mas a gente se acostumou a isso. Esse final de semana agora, que a gente tava de recesso, a gente foi pra cachoeira. Gente, zero sinal. Tô mentindo, Vitor? Não, gente, voltamos aos tempos. Anos 90. Foi rolê anos 90. E assim, a gente esperando o ônibus. Hoje em dia tem até aplicativo, né? Que você... o ônibus vai passar daqui a 2 minutos. A gente ficou 1h30 no ponto que... Ele passou quando ele quis. Ele passou no momento dele. E assim, eu tô muito acostumada com isso. Tanto que a gente foi num grupo de, 10 pessoas, 8 pessoas. Tá acostumado com o quê? Tô muito acostumada com a tecnologia. Com a tecnologia. Tanto que a Carol, a minha amiga, tava assim, gente, que horas que volta o sinal aqui? Ai, pelo amor de Deus, eu quero um Instagram, eu quero rolar minha timeline, eu gosto de porcelanato. Então eu acho que hoje em dia, ir pra um lugar muito isolado, que você não vai ter um jeito de pedir uma ajuda numa emergência, eu prefiro não ir. Eu prefiro ir onde tem sinal de celular. Sou hipócrita porque fui. E vai voltar. E vou voltar. Aguardem que logo, logo tem Sibeli na cachoeira novamente. Deixa o tempo firmar. Vamos então pra última história, Vitor? Vamos. Eu trabalho num posto de gasolina que é rota principal de viagem, assim. Muitos viajantes passam por lá. Só uma pessoa trabalha por turno e esse posto funciona 24 horas por dia. O posto tá com falta de funcionários, então eu topei trabalhar de madrugada, cobri ali o turno da madrugada. Eu sou mulher e eu trabalho num estado, num lugar em que sempre existiram postos com autoatendimento. Isso é comum. Então eu tô lá, trabalhando de madrugada, até que entra esse cara. Eu pergunto pra ele se ele precisa de alguma ajuda. Ele diz que não, que só precisava abastecer o carro, mas antes ele tinha que ir no banheiro. Eu volto a trabalhar, eu tava ali organizando notas fiscais do dia anterior e tal, tava fazendo ali umas coisinhas de posto de gasolina, até que esse homem usou o banheiro e depois voltou. Ele foi ali pro lado de fora do poço, onde ficam as bombas. De 5 a 7 minutos depois, ele entra de novo na loja do posto, que é onde eu tava, e falou que tava muito confuso com a bomba. Ele falou diretamente comigo: olha, eu acho que você vai ter que sair lá fora pra me ajudar a abastecer. Os clientes normalmente não falam isso, gente. Quando uma bomba não tá funcionando, geralmente eles só entram reclamando: olha, a bomba não está funcionando. Então eu comecei a me sentir esquisita com esse cara ali. Eu tento ignorar porque ele tem um estilo bem de boa, assim, sabe? Um estilo meio nerd. Então ele não representava perigo pra mim, sabe? Eu fui até o caixa e consultei ali pra ver qual erro tinha dado na bomba dele. E pasme, não tinha dado erro algum. O sistema sequer mostrava que a bomba tinha sido usada. Mesmo quando a pessoa não conclui o que ela tá fazendo ali, não coloca a gasolina, aparece uma mensagem pra mim que a pessoa tentou usar a bomba. Mas não, é como se ele não tivesse nem tocado na bomba mesmo, nada aconteceu. Eu pergunto se ele quer pagar dentro da loja, ele fala que sim. Ele entrou então na loja, pegou a carteira dele, sacou $10. E então ele disse: você pode me ajudar? Eu realmente não sei mexer naquela máquina. Eu expliquei pra ele que a gente não pode sair da loja, principalmente quando a gente tá trabalhando sozinha, e que lá fora é muito perigoso, é muito deserto e que a gente não... A gente é extremamente proibido de sair da loja quando a gente tá trabalhando sozinha. E sinceramente eu não sei porque eu falei pra ele que eu estava trabalhando sozinha, porque realmente ele não parecia ameaçador, sabe? Ele começou a falar comigo: eu não entendo por que você não quer ir lá fora me ajudar, eu realmente não tô aqui pra te fazer mal nenhum, eu não sou assustador nem nada, eu só quero ajuda mesmo com a bomba. E eu falei com ele: olha, não é nem questão de quem você é. Se fosse uma senhorinha me pedindo ajuda com a bomba, eu não poderia sair do meu posto pra ir lá ajudar ela. Então, indifere se você é ou não assustador. E isso é verdade, eu nem tava mentindo. A gente não pode nem tirar o lixo durante a madrugada. Ele começou a se afastar, abriu a porta da loja e quando ele tava saindo, ele virou pra mim de novo
e falou: vai lá fora me ajudar, por favor, eu não sei mexer na bomba. E nesse momento eu já tava puta, porque eu já tinha falado com ele milhões de vezes que eu não sairia. Eu já tinha dito não 2 vezes, não era o suficiente. Então eu, já irritada, passei as instruções pra ele. Tudo que você precisa fazer é pegar o bico da bomba, colocar ali qual o combustível que você quer, colocar no seu carro e apertar o gatilho. É só isso. Eu não vou sair pra te ajudar. Ele finalmente saiu da loja, foi em direção ao carro, abasteceu e ali na minha máquina mostrava que ele não tinha tido problema nenhum pra abastecer. Ah, um pequeno detalhe. A placa dele, eu consegui olhar, era do mesmo estado onde eu trabalho. Normalmente eu não fico assustada com esse tipo de coisa, gente, é porque foi muito estranho pra mim ele fazer tanta questão de eu ir lá fora, em vez dele só abastecer e entrar pra me pagar. E isso eram 3 da manhã. Fora que ele nem tinha tentado usar a bomba antes de vir me pedir ajuda. E não aceitou o meu não. Afinal, não é não. Você tem que aceitar. É isso. Eu falei que não. E eu não ia. Fim da terceira história. Nesse caso, cara, eu acho que teve um alerta nela. Tipo, sabe quando a gente tem um pressentimento, uma coisa ruim? Eu acho que foi isso que aconteceu com ela. Porque o cara não era assustador, não era ameaçador. Eu amo que ela usou realmente falando, ele era um nerd. Ele devia... que isso? Não existe nerd bombado, não existe nerd assustador. Mas assim, eu entendi o que ela quis dizer. Provavelmente estava falando que ele era mais assim, mirradinho, coisa e tal. Não tinha cara de mal. Mas a gente não sabe, né? Às vezes ele realmente só tava chamando ela lá fora, às vezes pra dar em cima dela. Ou às vezes ele ia fazer alguma coisa com ela, a gente nunca sabe, gente. Mas eu fiquei pensando, o que ele iria fazer que não poderia fazer ali dentro também? Então, é porque... ela tava sozinha de qualquer forma. Eu pensei nisso. Provavelmente dentro da loja tem câmeras. Mas lá fora também deve ter. Num posto onde precisa mais ter câmera lá na hora de abastecer, não? Ou às vezes, por ele ser mirradinho, se ele quisesse fazer alguma coisa com ela, na hora que ela estivesse ajudando ele a botar gasolina no carro, ele poderia empurrar ela pra dentro do carro. Né? Alguma coisa assim, não sei. Às vezes ele só é burro também, eu acho que tem sempre essa opção. Às vezes ele só é burro e não sabe mexer na bomba de gasolina. Porque ela deixou bem claro que a placa dele era do mesmo estado, porque ela falou que no estado sempre foi assim. Então se ele tem um carro daquele estado, ele pode estar alugado, né? Ele pode ser só um gringo. Eu, se eu fosse lá e tivesse que abastecer, eu acho que eu não saberia fazer esses 3 passos simples que ela passou. Que é pegar o negócio, clicar o combustível que você quer e botar no carro. Porque aqui no Brasil, a gente tem essa coisinha de mão beijada que é ter um frentista pra te colocar a tua gasolina. Lá não. Eu acho que eu me embolaria com isso. Então, esse é o famoso caso de não saberemos o final, e nem ela, ainda bem, porque ela poderia só ir e nada acontece feijoada, como ela poderia ir e se ferrar, ganhar um sequestro de brinde, um abuso de brinde, um assalto de brinde, e a gente não tá aqui pra pagar pra ver. Eu, muitas vezes também, só pelo fato de acender uma luzinha na minha cabeça, eu desisto de fazer as coisas, pois tenho amor à minha vida. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês continuarem maratonando este canal, e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, meus amores. E maratone os vídeos aí, hein? Maratona tudo e comenta.